Momento da Palavra de Deus. A carta de São Pedro, a primeira carta, no capítulo 5, no versículo de número 6 e o versículo de número 7. Assim diz a palavra de Deus: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O texto de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, 6 e 7, fala de alguns pontos importantes que nós queremos citar nessa tarde. Primeiro, o apóstolo começa falando a respeito da humildade, de nos humilharmos diante de Deus. Diante de Deus devemos nos posicionar humildemente. Devemos nos render à sua soberana vontade e aos propósitos da sua graça. Quando São Pedro fala sobre esse assunto, ele está se dirigindo à igreja daquele tempo, mostrando-lhes algumas recomendações que deveriam ter diante de si na sua caminhada cristã. Ele fala que a gente deve se humilhar debaixo da mão de Deus, crendo que Deus está dirigindo todas as coisas, que a gente pode abrir mão do controle de algumas situações, que a gente pode deixar algumas coisas sob o cuidado poderoso da mão de Deus. A verdade é que em nossa vida nós gostamos de ter o controle de tudo. Nós gostamos de ter o controle de todas as coisas. Nós gostamos de mandar em todas as situações. Isso faz parte da natureza do ser humano. Isso faz parte da nossa própria natureza. Nós gostamos de ter tudo debaixo dos nossos próprios olhos. A gente gosta que as coisas não nos fujam das mãos e do controle que às vezes precisamos ou que pretendemos ter. Mas a verdade é que existem coisas e situações que fogem ao nosso controle. Existem coisas e situações sobre as quais nós não temos nenhum poder. São Pedro, quando fala sobre isso, ele diz que nessas situações nós devemos nos humilhar diante da potente mão de Deus. A atitude de humilhação aqui é a atitude de rendição, é colocar-se sob, é abrir mão de ter as soluções imediatistas e confiar no poder de Deus, que trará a seu tempo a resposta certa. É confiar que estamos deixando a escolha, a decisão, sob o cuidado de alguém que pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Muitas vezes não gostamos de nos humilhar, não gostamos de nos render. Alguns há que gostariam sempre de ter a última palavra. Mas sabe, muitas vezes nós não temos a última palavra. Nós não conseguiremos tê-la. Não conseguiremos manter um veredicto. Quantas vezes queremos que algo saia do nosso jeito e não conseguiremos manter aquilo da nossa forma. Quantos pais gostariam de mudar a cabeça de um filho, de mudar o pensamento de alguém? Quantas pessoas estão vendo que aquele alguém está indo numa rota de colisão, está indo para o abismo e você gostaria de mudar aquela pessoa? Você não pode. Então, diante de todas as circunstâncias da vida, diante das situações adversas, diante das questões da vida espiritual, das questões da fé, diante das decisões que temos para tomar, diante de todas as situações que se apresentam diante de nós, quer sejamos jovens ou anciãos, qualquer que seja a nossa posição ou idade, nós não podemos nos ensoberbecer. Devemos agir humildemente. Diante de Deus, quando agimos assim, com humildade, estamos dizendo que somos dependentes dele, que precisamos da sua graça. E aí, São Pedro diz o seguinte: humilhai-vos.
Coloque-se sob, curve-se diante da autoridade, renda-se. É uma recomendação coletiva, serve para mim e para você. Não é só para você, é para todos nós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Eu quero citar o fato de que a mão de Deus é poderosa. Obviamente que quando a Bíblia trata, colocando em Deus atributos ou órgãos humanos, como as mãos de Deus, os olhos de Deus, os pés de Deus, a boca de Deus, a Bíblia está usando uma linguagem antropomórfica, ou seja, uma linguagem humana, para descrever Deus, de forma que você possa entender. Entendendo, quando falamos as mãos de Deus, estamos dizendo que Deus está agindo, que Deus está operando, tem o controle. Que Deus está com as suas mãos estendidas, dizemos que Ele está tomando a rédea da situação. Obviamente que na linguagem teológica nós também sabemos que Deus é Espírito, então Deus não está sujeito a essa configuração humana de mãos e pés e olhos e boca e coisas mais. Deus se fez homem uma vez através de Jesus e se apresentou. Jesus disse o seguinte: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então a única forma, o único momento, a forma que Deus se fez homem foi através de Jesus. Mas aqui, São Pedro diz o seguinte: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Vamos considerar essa figura de linguagem humana para mostrar que a mão de Deus é poderosa. O profeta Isaías diz, quando fala do Senhor, ele diz: eu sou o Senhor, agindo eu, quem impedirá? Ou seja, quando Deus resolve agir, não há ninguém que possa impedi-lo de agir. E Pedro, agora falando com os crentes de sua época, ele diz: a mão de Deus é poderosa. A mão de Deus tem poder. Ninguém pode resistir à mão de Deus. Ninguém pode barrar quando Deus resolve agir, fazer aquilo que lhe convém ou que lhe apraz. Deus é autossuficiente, autoexistente, soberano, todo-poderoso. E Pedro fala assim, olha, humilhai-vos debaixo de quê? Da potente mão de Deus. A mão de Deus estendida, o braço forte de Deus, que agiu em todos os tempos em favor do seu povo. A Bíblia diz que com a sua mão forte Deus tirou Israel do Egito. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida, e a mão de Deus é poderosa para agir. O Salmo 103 diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. E me vem à mente a figura de um pai segurando a mãozinha de uma criança para atravessar a rua. A figura de um pai segurando, amparando, protegendo. E nesse tempo, e você sabe que muitas vezes uma criança é intempestiva, toma atitudes sem calcular o risco, sem pensar. Eu vi uma coisa que me causou calafrios há uns dias desses atrás. Uma mãe está indo pela calçada e de repente a filhinha pequenininha escapa da mão daquela mulher e entra para o meio da pista. E foi uma correria porque os carros estavam passando e alguém teve que frear bruscamente para que um acidente não acontecesse. E eu pude perceber o alívio daquela mãe quando a filha foi devolvida para os seus braços, sem ter passado por um acidente. Aquela mãe ficou aliviada. E aquela mãe agora segurava com mais força a mão daquela filhinha. Quantas vezes nós também queremos nos soltar da mão do Pai, queremos soltar a mão de Deus, queremos atravessar a pista sozinhos, queremos tomar a rédea da nossa própria vida e corremos os riscos dos acidentes que podem acontecer quando a gente solta a mão do Pai. Corremos os riscos dos acidentes que podem acontecer e que muitas vezes podem ser até algo grave, até a morte, porque nós soltamos a mão do Pai e entramos pista dentro sem calcular os riscos, sem pensar o que pode acontecer. Olha, Pedro está dizendo que você pode se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Você não deve sair dali. Ali é o melhor lugar para você estar. Estar debaixo da mão de Deus. Significa estar coberto pela proteção de Deus. Estar debaixo da mão de Deus, estar guardado pela poderosa mão de Deus. Eu quero ressaltar quando ele fala isso, ele diz que também, porque ao tempo certo, ao tempo de Deus, ele exalta aquele que se humilha debaixo da sua mão poderosa.
pode ser que pessoas estejam humilhando você, estejam agindo de má fé. Você não deve revidar, você deve se colocar debaixo da mão de Deus, porque no tempo certo Deus te conduz para a posição que Ele gostaria que você estivesse. Obviamente que Pedro está dizendo aqui, falando sobre submissão. E tem um ponto que eu quero citar, que vem logo depois, ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Existem pessoas que são ansiosas por natureza. Existem aqueles que têm até reações físicas. Por exemplo, só não comem as pontas dos dedos, mas as unhas comem todas. Por quê? A ansiedade. Aquele desassossego da alma, que não lhe deixa parar e pensar e olhar para o céu e refletir a vida. Existem aqueles que são imediatistas e querem que Deus faça isso ou aquilo imediatamente, querem uma resposta agora e se esquecem que a vida com Deus é uma caminhada, é um processo, é uma caminhada. Você está no ponto de partida, não no ponto de chegada. Obviamente que quando você estiver pronto, Jesus vai te levar, mas enquanto não te levou, é porque está te tratando, está te dando oportunidade, está te ensinando, está te guardando, está te orientando, está moldando a sua vida. Pedro fala o seguinte: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. A ansiedade corrói a alma, a ansiedade tira a paz de espírito. Existem pessoas que não têm paz no coração, não conseguem ter paz na caminhada, não conseguem ter paz para seguir em frente, andam por ventos de doutrina, andam por influências de outras pessoas. E eu quero dizer, a primeira coisa que o crente, aquele que serve a Deus, deve ter na sua alma é paz. Jesus soprou sobre os seus discípulos e diz assim: eu vos dou a minha paz, deixo-vos a paz. Pessoas que servem a Deus precisam estar em paz, tem que largar os velhos vícios da vida passada, o desassossego, a ansiedade, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Você já não está mais sob o domínio das coisas velhas. Você está em Cristo. Obviamente que com isso você prosperou. Você saiu de um estado de perdição para um estado de salvação. Você saiu para um estado de condenação da sua alma para um estado de perdão que Deus já te deu. E isso você se apropria é pela fé. Não é dizendo: não vai dar certo, eu paro, eu desisto, eu deixo. Não, olhe para Jesus e diga: eu seguirei em frente. Jesus vai me ajudar. Eu vou avançar em nome de Jesus. É assim que a gente diz, é assim que a gente fala. E Pedro diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, a ansiedade não é para ser carregada por você. A ansiedade é um sentimento que tem que ser deixado sobre Jesus. Deve ser lançado sobre Jesus. Deve ser colocado como fardo que é, deve ser colocado sobre Jesus. É Jesus que tem capacidade para lidar com as nossas ansiedades, porque muitas vezes a ansiedade tira o tino, tira o senso de direção de uma pessoa. Por causa da ansiedade, a pessoa pode fazer uma escolha errada, pode tomar uma decisão precipitada. Sendo ansioso, não pesa as consequências. E aí, depois, como diz lá aquele ditado lá da roça que diz: depois que a vaca for para o brejo, não vai ter jeito. Desculpe a citação, mas cabe realmente para o nosso entendimento. Por quê? Porque depois que tudo estiver perdido, depois que a coisa entrar no despenhadeiro, aí você não vai ter como mais ter o controle. Então a ansiedade é um sentimento que não deve ser carregado. Se existem cobranças, situações, se o inimigo se levanta, se o diabo se levanta, se a carne se levanta, se as coisas vêm sobre mim, sobre você, se as ansiedades da vida, as solicitudes vêm sobre nós, a Bíblia diz que nós devemos lançá-las todas sobre Jesus. Você não deve carregar esse fardo que te pesa. Não deve carregar essa ansiedade que corrói a sua alma. Pare de comer as pontas dos dedos. Pare de roer as unhas. Pare de estar estressado com coisas que você já deveria ter deixado sobre Jesus. E isso é uma atitude de fé. Quando você panha o fardo da sua vida e coloca sobre Jesus. Não tem nada nem ninguém que seria um melhor conselheiro do que a própria palavra de Deus. Não existem pastores, padres, rabinos, freiras, irmãs que oram, profetas. Ninguém é melhor conselheiro do que a palavra de Deus.
A gente está acostumado a caminhar com muletas. A gente não lê a Bíblia porque a gente ouve a mensagem do rádio. A gente não leva a Bíblia para a igreja porque tem a Bíblia no data show e as pessoas vão ler o que colocar na multimídia. Não lê a Bíblia porque vive dos conta-gotas, ouvindo os versículos que o pastor cita na pregação. E muitas vezes perdemos o contato com a verdadeira fonte de poder e de força que é a palavra de Deus. Eu quero estar com você, se você quer caminhar, quer prosperar, entra no seu coração, deixa entrar agora no seu coração, na sua mente, esse compromisso com a palavra de Deus. Você precisa ter contato com Deus, precisa observar a sua palavra. O Salmo 119 tem um texto que diz assim: como purificará o jovem o seu caminho? O salmista mesmo responde dizendo: observando conforme a sua palavra. Ou seja, o melhor conselho, a melhor orientação para a vida vem da palavra de Deus. Não estou dizendo que você não deve conversar com o pastor da sua igreja, que você não deve pedir um conselho, uma orientação. Se você tem uma dúvida, ok. Mas existem aqueles que não fazem nada para sanar suas próprias dúvidas e querem viver pela fé do outro. Então você precisa mudar, precisa tomar uma decisão, lançar suas ansiedades sobre Jesus, deixar os seus fardos sobre Jesus. E se você tomou uma decisão, um homem é conhecido e respeitado por causa da sua palavra. Se você tomou uma decisão, deu a sua palavra com Jesus, pode levantar o mundo, o diabo, o inferno, o que for. Você deu uma palavra. E a nossa palavra tem que ter valor. Principalmente quando damos a nossa palavra diante de Deus. Precisamos manter nossa palavra. Pode se levantar o que for. Você vai lançar sua ansiedade sobre Jesus. Vai caminhar com Jesus. Vai levantar sua cabeça. A sua família pode gostar ou não gostar da sua decisão. Você vai levantar sua cabeça e vai andar com Jesus. Porque o caminho com Jesus é um caminho que vai de glória em glória. Deus vai fazer prosperar a sua vida. Vai alcançar os níveis espirituais. Você vai alcançar os níveis espirituais que Deus planejou para você. De vencedor, de servo de Deus, de homem e mulher de Deus que Ele quer que você seja. E São Pedro diz assim: olha, humilhai-vos, fiquem debaixo da mão de Deus e lancem sobre Ele as vossas ansiedades. Quais são as solicitudes que têm perturbado a sua mente? Quais são as questões que têm causado transtorno para você? Lance sobre Jesus. Coloque as suas dúvidas, os seus problemas, os seus sentimentos. Coloque-os sobre Jesus. Não tenha medo de confiar em Jesus, colocando as suas questões nas mãos dele. São Pedro diz assim: lançando sobre ele as vossas ansiedades. Isso quer dizer que o peso que está sobre você, você pode ficar sem ele, colocando-o sobre Jesus. Isso é uma atitude de fé. Você chega perto de Jesus e diz assim: Jesus, eu estou abrindo mão do peso hoje. Essa ansiedade que corrói a minha alma, esse problema que está acontecendo, essa questão, qualquer que seja ela, você vai colocar diante de Jesus, com as suas palavras, com o seu jeito, e pela fé você abre mão de carregar esse peso. Você diz: eu estou colocando sobre Jesus agora. E Jesus, me ensine a agir conforme o Senhor quer que eu haja. Jesus vai te ensinar, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades. E eu cito a última parte do versículo: porque ele tem cuidado de vós. Ele está cuidando de nós, está cuidando da sua vida, está cuidando de você. E isso é o que te faz prosperar. É Deus cuidando de você todo dia. Sinta a mão de Deus cuidando de você, te ajudando a caminhar. Ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida. Se Ele não cuidar, ninguém pode fazer nada. Nem eu que estou pregando, nem um amigo mais próximo que esteja de você. Quem cuida de você é Deus. Ele é que cuida das suas necessidades. Se Ele não fizer o que tem que ser feito, ninguém mais fará. Mas a Bíblia diz que Ele cuida de nós. No Salmo 40, o salmista diz: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus está cuidando de você. Sinta a mão dele cuidando agora. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso aprender um pouco aqui.
preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim.